Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, hoje nossa aula é aula de ciências, tá? Nós vamos falar sobre a diversidade dos seres vivos e dos seus ambientes, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas terrestres, aquáticas e aéreas, certo? Vou compartilhar com vocês os meus slides para melhor explicação, ok? Então, aqui, gente, ciências, né? Nossa aula. Diversidade de seres vivos e seus ambientes. Então, o que é diversidade? Gente, que existe, né? Quer dizer, diferentes espécies, né? Existem muitas espécies, tanto de plantas e de animais, ok? Nós vamos ver alguns hoje, não todos, né, gente? Não, a professora vai ficar até o final do ano aqui só falando de espécies de animais para vocês, tá? Então, a Pro trouxe algumas espécies, algumas diversidades de plantas, ok? Para compartilhar com vocês. Então, aqui a primeira que eu trouxe, gente, são as plantas aquáticas, que elas vivem em rios ou lagos, tá? As plantas aquáticas. Apenas você pode desenvolver em água ou em solo que esteja permanente saturado. Então, o solo tem que estar muito, muito úmido para ela sobreviver. Aqui eu trouxe a Victoria Regi e a Ninféia, ok? Trouxe mais para vocês. Aqui eu trouxe também essa flor, é a flor de lótus, que ela é nativa lá da Ásia. Ela vive em água doces e pouca profundidade. Essa planta, ela é enraizada no ambiente aquático, ok? E vocês podem ver as folhas dela no espelho d'água, ou seja, a raiz dela está submersa na água, ok? Então, ela está, ó, lá embaixo, mas nós, no caso nós, conseguimos visualizar a sua flor, né? No espelho d'água. Nós estamos passeando no Rio, não sei se vocês já foram lá no Amazonas ou em outras regiões que tem essa flor, né? Que é a origem da Ásia. E viram, né? A flor lá flutuando, linda, bela. Aí, de repente, você vai cheirar, gente. Aí aparece um sapo, um jacaré, para você ser a primeira a sair. Nem sei se eu saio correndo, acho que o susto é grande, que nem sei o que acontece. Mas voltando à aula, vamos lá. Aí temos aqui também a nativa, né? A Victoria Regi, que é a nativa da Amazônia. Suas folhas são enormes, podendo alcançar, e ela é uma planta aquática flutuante, e as folhas dela podem alcançar de 2 metros de diâmetro. Gente, agora imagina aqui, você passeando num barco, aí você vê, olha que lindo, aí de repente aparece um sapo ou um jacaré. Ai, não, gente, professora, ó, tem pavor. Bom, enfim, continuando. Aí eu trouxe também aqui plantas terrestres, né? Aqui eu trouxe uma mangueira, gente, um pé de manga. Ele possui raízes na superfície terrestre, ele precisa do solo para sobreviver, do solo e da água, né? Mas ele vive no solo, então a raiz dele é plantada no solo, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe os musgos, são plantas terrestres também, só que você encontra ele bastante em lugares úmidos, né? Nas áreas úmidas, mas elas são plantas terrestres, ok? Aqui eu trouxe também, gente, as plantas aéreas. Eu trouxe algumas espécies, tá, galera? Não trouxe todas, até porque senão a aula ia ser muito curta para apresentar tantas outras plantas para vocês. Em botânica chama-se aéreas as plantas terrestres, ou suas estruturas que se encontram acima do solo. Ou seja, ela está acima do solo. Como vocês podem ver aqui, essa flor aqui, 7 léguas, super trepadeira, ou seja, ela cresce, ela vai além, né, gente, do solo, ela vai para o muro, porque ela vai subindo, subindo, subindo. Olha que linda, gente, essa planta aqui. E aqui temos a orquídea, que ela, como vocês podem observar, ela está sendo cultivada no tronco de uma árvore, certo? Bom, agora, turminha do meu Brasil, nós vamos entrar no livro. Aí, vamos lá. Diversidade de seres vivos e seus ambientes. Em nosso planeta, há uma grande diversidade de seres vivos, cada um com suas características. Existem vários tipos de plantas com diferentes formas e cores e tamanho.
Há os musgos, que são pequenos e crescem em ambientes úmidos e sombrios, formando um tapete verde. Geralmente, vocês podem observar que eles têm que estar próximos de uma árvore, gente. Pode observar. Também existem as plantas que vivem na água, como Vitória régia, e aquela que vive nos galhos das árvores, como as bromélias. Ok? A professora mostrou para vocês no capítulo anterior. Aqui, gente, temos alguns animais, como já vimos nas aulas anteriores. A professora trouxe diversos animais para vocês, né? Lembra? Eu trouxe mamíferos, ou répteis. Então, vocês podem observar que existe uma diversidade de animais, ok? Mas vamos ver alguns aqui do livro que o livro trouxe para nós. Bom, os animais também apresentam características variadas, aqueles que são enormes, grandes, como as antas, e os pequenos, como as pulgas, certo? Como vocês podem observar aqui. Vou falar aqui pelo livro, que eu não estou enxergando. A anta, ela tem 2 metros, aqui 2 metros. A pulga, 5 milímetros, pequenininha, mas ela também faz um estrago, né, gente? Os peixes, 50 centímetros. Depende também do peixe, né? Que tem peixe que é enorme, né, pessoal? E a onça pintada tem 1 metro e 80 centímetros, ok? Bom, que outros animais e plantas você conhece? Pense naqueles que fazem parte do seu dia a dia e descreva algumas características deles. Bom, essa parte aqui, vocês podem escrever no livro de ciências, tá bom? Perdão, no caderno de ciências, tá? Que vocês têm em casa. Aí vocês colocam o título, né? Página 9 e coloca a pergunta lá para depois, quando corrigirmos, vocês saberem do que se trata, tá? Aí eu quero saber de vocês, que animais que fazem parte do dia a dia de vocês, que vocês irão colocar aqui as características? Hein? Quero saber. Bom, próximo. Bom, aqui os seres vivos têm características que lhe possibilitam sobreviver em diferentes ambientes. Observe alguns. A Pro trouxe para vocês também a baleia, lembra, gente? Essa baleia, a orca, né? Bom, aqui temos aqui animais que vivem em ambientes aquáticos, né? Que vivem no mar e a sua pele, gente, o corpo é adequado para aquela vida marinha, suas nadadeiras e eles necessitam da nadadeira para se locomover. Então eles, ó, ali no mar, vão que vão, né? Temos o macaco prego que vive nas árvores, ele tem braços ágeis e uma cauda que ajuda a se locomover nos galhos, né? Quem já viu macaco assim, bem próximo? Quando eu morava lá em Parelheiro, gente, apareciam uns macaquinhos lá em casa, viu? De verdade. Aí, aqui temos o cacto, gente, é uma planta adaptada a ambientes quentes e secos. Então, essa planta você acha lá no sertão do Nordeste, né? Lá no sertão. Elas são capazes de armazenar água no interior de seus caules. Além disso, tem folhas modificadas com espinhos, o que diminui a perda de água pela transpiração, certo? E os ursos polares, gente, por trás de todo esse pelo tem uma grossa camada de gordura e o corpo coberto pelos pelos longos e densos que protegem do frio. Gente, tem que ter muita gordura para sobreviver na geleira, né? Muita gordura mesmo e muito pelo, assim, porque, né, eles vivem na geleira. Vamos para a página 11, turminha. Aqui na página 11, vamos ver que tem um trabalhinho para vocês fazerem. As características dos seres vivos que lhes permite habitar determinado ambiente são chamados de adaptações. Essas características variam de acordo com o ambiente de cada ser vivo, aquático, terrestre, regiões quentes ou frias, como já vimos nas aulas anteriores, né? Que tal conhecer mais sobre as adaptações dos seres vivos? Escolha um ser vivo, animal ou planta, e com a ajuda de um adulto, pesquise em livros ou internet quais as características que lhe possibilitam viver em determinado ambiente. Depois, registre as informações encontradas no espaço a seguir, finalizando com o desenho do ser vivo. Então, turminha, vocês irão escolher qual ser vivo que vocês querem fazer a pesquisa, tá bom? Irão colocar aqui, não precisam me enviar foto, que vocês irão me mostrar essa atividade na nossa aula online, onde vocês irão apresentar para a professora, ok?
Lá na página 12, temos algumas atividades, certo? Então, vamos lá. Número 1, atividades. Você estudou que existe uma enorme variedade de seres vivos. Estudamos, né? Em nosso planeta. Observe as ilustrações a seguir, pinte-as e depois faça o que se pede. Então, vocês irão pintar aqui. E embaixo, gente, vocês irão classificar os seres vivos representados em plantas ou animais, registrando no quadro a seguir. Então, vocês irão separar plantas e animais. Irão colocar aqui na nossa tabelinha, certo? 2. Você sabia? O tamanduá-bandeira é um animal muito comum no cerrado. Ele tem um focinho fino e comprido, o corpo coberto de pelos e é banguela. Isso mesmo. Os tamanduás não têm dente. Não tem dente, gente. Para o tamanduá, isso não é um problema, pois ele tem a língua comprida e pegajosa, que usa para capturar os alimentos que ele gosta. Quais são, gente, os alimentos prediletos? Formigas e cupins, certo? Agora, alternativa A. Grife no texto 3 características do tamanduá-bandeira. Quais são as características deles? Perdão, quais são as características do tamanduá-bandeira que falam no texto, gente? Que ele tem um focinho enorme, uma primeira característica. Então, vocês irão lá, irão grifar, tá? Vou pegar aqui. Aí vocês irão grifar. Primeira característica, ele é comum, ele vive no cerrado, ele tem um focinho fino. Aí vocês grifam. Aí no livro de vocês, tá bom? Depois nós vamos corrigir, certo? Bom, próximo, deixa eu limpar aqui. Alternativa B. O tamanduá não tem dentes, por isso ele é chamado de... Por que ele é chamado, gente? C. Qual é o alimento preferido do tamanduá-bandeira? Gente, qual é o alimento preferido dele? E aí, turminha? Quero ver, hein? Dúvidas? Leiam novamente para colocar a resposta certinho, tá? Próximo. Na página 13, deixa eu tirar aqui. Na página 13, 3. O cacto xique-xique é uma planta encontrada lá na Caatinga, um ambiente quente e seco no Brasil, né? Essa planta apresenta características que lhe possibilitam sobreviver nesse ambiente. Cite uma dessas características. Lembra que a professora falou? Gente, na dúvida, voltam lá na página anterior, leiam novamente e coloquem aqui uma das características dele, ok? 4. Os ursos polares têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele e o corpo coberto de pelos longos e densos. Essas são adaptações para a vida no deserto, na floresta, no mar ou na geleira. E aí, eu já dei essa super dica quando eu estava falando sobre o urso, hein? Como os peixes nadam? A maioria dos peixes nada realizando um movimento desse, fazendo o movimento de um lado para o outro, como se estivesse andando de patins, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. Bom, fazendo o movimento de um lado para o outro, o rabo do peixe o impulsiona para frente e essa nadadeira da parte de cima e de baixo de seu corpo mantém reto. As nadadeiras nas laterais do corpo podem ser usadas como freios. Alguns peixes conseguem ficar parados na água usando as nadadeiras para manter a posição. É verdade, gente. Eu tenho um aquário e às vezes o peixe fica parado, assim, olhando na mesma posição. Alternativa A. Em que ambiente os peixes vivem? Os peixes vivem. E aí, gente? B. Para viver nesse ambiente, os peixes têm o quê? Que possibilita sua movimentação na água. Certo? Bom, turminha, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado sobre a diversidade das plantas, tá? Assim como a professora já trouxe a diversidade dos animais, trouxe hoje para vocês a diversidade das plantas. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um grande beijo. Tchau!